Nós uma matéria ontem falando de um juiz federal que analisou uma ação do Moro, e que ele, vocês conhecem essa história, ele grampeou de uma vez mais de 200 advogados. Sabia disso? Mais de 200 de uma vez. E aí, em 2007, esse juiz federal Flávio Antônio da Cruz disse que o agora senador lançava mão de procedimentos de cunho evidentemente nazifascista. Mas eu acho que isso é verdade. Ele grampeou, veja, os advogados de Lula. É o que se fala também naquela decisão do TF4, falando que só que qual que é o problema? Ele grampeou os advogados, que é algo inimaginável no mundo, gente. Sim. Não tem sentido você ter defesa se for assim. Vai embora para casa. Condena Sim. o cara com base na vontade subjetiva de quem está ungido num cargo público. Não é isso. Civilização Sim. Não é isso, né? Uhum. Então, eles grampearam os advogados para poder ter acesso às estratégias de defesa do Lula. Veja que coisa. Os advogados, quando souberam, entraram com uma reclamação no tribunal, uma representação que chama no TRF4. Qual que foi a decisão do TRF4? Não, o Moro está enfrentando uma situação única, uma situação de exceção, logo ele pode agir com poderes de exceção, que significa dizer Sim. que ele não precisa cumprir a lei, a Constituição, nada, ele age do jeito que ele quiser. Foi isso que foi escrito na decisão judicial. Então não é só o Moro que cometeu isso. Não é uma adesão do Moro. O Moro teve poderes nazifascistas porque isso foi declarado pelo TRF4. Claro. Foi autorizado pelo TRF4. Né? Ou seja, por isso que eu não acredito. Eu fico um pouco irritadiço quando vem alguém que eu estou debatendo o assunto Lava Jato e fala: não, mas a decisão foi confirmada pelo tribunal. Claro, eram partícipes do processo. O tribunal é que decretou a ditadura judicial do Moro. Né? Então não está fora do processo. Não é alguém imparcial que olhou a adesão do Moro, não, alguém que participou ativamente dos mecanismos abusivos da Lava Jato. Né? Então não é um tribunal imparcial em relação ao tema. E a demonstração disso está nessa decisão, está escrito. Não sou eu que falo, é o próprio tribunal que escreve isso. Está escrito. Não sou eu que falo. Te chama a atenção a blindagem do TRF4, até agora, pelo menos. O que a gente assiste assim são juízes inexpugnáveis, eles ficaram famosos ali durante o julgamento do Lula, voltaram para suas casamatas, digamos assim. Você que é um operador do direito há muito tempo, esperava algo desse tamanho, nesse sentido? Não. Isso mostra a fragilidade do nosso sistema de justiça em termos democráticos. Como que a democracia constitucional é frágil. Né? Você consegue organizar, havendo o estímulo da mídia e provavelmente algum nível de apoio internacional, não sei qual, você consegue rapidamente organizar mecanismos de erosão intensa da democracia e da Constituição por parte do próprio sistema incumbido de garantir a Constituição e a democracia. Né? Você usa os instrumentos da própria democracia constitucional para golpeá-la. E isso é detectado, não é por mim, viu? Essas coisas todas que eu estou falando são grandes juristas que já tinham detectado isso. Um grande jurista chamado Ronald Dworkin, por exemplo, ao analisar a tentativa de impeachment de Clinton, ele usa essa expressão. Né? Ele fala do impeachment, que foi usado aqui contra Dilma, Sim. Do impeachment banalizado como uma forma de você usar da Constituição contra ela própria. Olha só. Os americanos têm um nome para isso, eles chamam de constitucionalismo abusivo. No caso do Brasil é muito grave isso, porque toda a estrutura do sistema de justiça foi usada contra a Constituição e contra a democracia nesse período. O processo contra Lula foi uma fraude contra a Constituição e contra a democracia, além de ser contra Lula, né? Armada pelos incumbidos últimos de garantir essa Constituição e essa democracia. Então veja que esse é um mecanismo autoritário líquido muito importante, porque você usa os instrumentos do Estado de Direito para combater o Estado de Direito. Então, por exemplo, enquanto no século XX nós tínhamos ditaduras que eram poderes políticos que se estabeleciam de forma anômica, ou seja, sem controle de norma nenhuma, né? Era isso que significava uma ditadura.
Você se colocar à parte das leis e das diretrizes constitucionais, né? Você se colocar acima dos direitos e da Constituição, o poder político está acima dos direitos da Constituição. Agora é um mecanismo diferente. Você usa dos instrumentos próprios do Estado constitucional e democrático de direito para erodi-lo. Então, por exemplo, em vez de você ter ausência de norma, você tem um excesso normativo. Um excesso de normas punitivas, onde, de certa forma, todo mundo da sociedade pode ser tratado como criminoso. Então, sobra para quem aplica a lei, aí sim um poder ditatorial, de exceção, de poder incluir quem lhe queira ou não nos crimes. É o que o TRF4 declarou expressamente em relação a Moro. Quando o TRF4 diz que Moro podia agir contra a lei e contra a Constituição, está querendo dizer o quê? Ele escolhe quem é criminoso e quem não é. É isso que ele está dizendo. Ele não vai fazer escolha com base na Constituição e na lei, nos procedimentos civilizados. Ele escolhe. A Constituição é ele. A Constituição é ele. Ele se põe acima da Constituição. Então, ele se põe como um poder político. Por isso que eu falo em ditadura judicial, não é à toa. Ele se coloca como um poder que deixa de ser jurídico, porque deixa de ser regrado por normas, passa a ser um poder político acima da Constituição e da democracia. E isso foi declarado pelo TRF4. Vocês leram aqui na outra live. Foi escrito pelo TRF4. Né? O Moro foi transformado pelo TRF4 num poder político acima da Constituição, acima dos direitos humanos, acima das leis. É isso que ocorreu. Isso que significa no estado de exceção, no sentido uma situação de emergência. A situação de emergência alegada era o combate à corrupção, né, que justificaria esse poder político ser instaurado acima do direito. É isso que ocorreu. Agora, a gente está vendo aqui, essa matéria de 2007, essa que eu estou citando aqui, o caso. O Moro é uma construção mais antiga que isso, quer dizer, até essa alegação de que eram tempos desesperadores, tá, é falsa, é fraudulenta. Né? Foi feito algo ali para criar naquele ambiente, o TRF4, uma espécie de quase um... É um surto, porque quando você vê a votação, são 13 juízes, se eu não me engano, só um que votou contra. Só um, que loucura. É o Favete, que é aquele que deu o liminar para o Lula. Né? Sim. Só um votou contra. Todos os outros votaram a favor dessa decisão absolutamente teratológica, que estabelece uma ditadura judicial. Eu não estou inventando, eu mostrei para vocês o texto. Tudo que eu estou falando aqui tem uma certa ênfase, é um pouco da minha profissão a gente ser enfático, mas a realidade é que é isso, é fato. Nenhum desembargador tem condição de contradizer o que eu estou dizendo, porque está escrito pelos próprios desembargadores. Né? E é algo que até agora não foi revisado, algo que não mereceu uma revisão. O TRF4 até agora não pediu desculpas para a sociedade por ter instaurado uma ditadura judicial. Então isso é grave. E pior do que isso, usam de poderes ditatoriais para afastar Apio. Porque ele foi afastado sem direito de defesa, sem sequer haver processo. Os poderes que eles autorizaram a Moro se utilizar na Lava Jato, eles agora usaram contra Apio. É a mesma estrutura de poder autoritário. É isso que nós temos que entender. Então, eu creio que é isso que a esquerda precisa estar atenta. Estão utilizando do mesmo mecanismo autoritário contrário. Nós não podemos ter outra posição do que defender o juiz Apio nessa situação. Defender o juiz Apio é a mesma coisa que defender Lula. No processo contra ele, é defender a democracia, é defender a Constituição. Um tribunal não pode se colocar como um poder político acima da Constituição e das leis. Ele tem um papel subordinado de cumprimento das leis e da Constituição. Ele não pode afastar juízes sem processo administrativo aberto, sem direito de defesa. Não pode. Isso é um atentado contra a Constituição, contra a independência da magistratura.